Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. E eu vou ler no versículo 51 até o versículo 56. Queira se colocar em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis. O título que eu dei à mensagem, tanto no boletim quanto no YouTube, foi Vós não sabeis de que espírito sois, que eu extraí do versículo 55, dessa resposta de Jesus, que tanto deve nos induzir à reflexão. Mas, na verdade, o título que eu teria dado à mensagem seria Níveis de Conflito, como nós vamos observar aqui na leitura atenta a essa passagem. Nós temos aqui diante de nós três conflitos acontecendo. Três conflitos em que as partes envolvidas não estão do mesmo lado, não estão vendo as coisas do mesmo jeito. E ao mesmo tempo que isso é um incidente aqui, envolvendo estas pessoas, como se trata da palavra de Deus que é viva e eficaz, nós encontraremos algo aqui que também fala a nossa própria realidade, que fala ao nosso tempo, que fala às nossas circunstâncias e que fala ao nosso próprio coração. Então, o primeiro conflito que a gente encontra na passagem é um conflito entre pecadores e o Salvador. O Senhor Jesus Cristo, divino, onisciente, sábio ao extremo, conhecedor dos propósitos de Deus, diz o texto 51, que se completaram os dias. Lucas, movido pelo Espírito Santo, diz: se completaram os dias não para a sua crucificação, tampouco para a sua ressurreição. Lucas olha além ainda. Completaram-se os dias para a sua assunção. Cristo morreu, 3 dias depois ressuscitou, 40 dias depois foi assunto, foi elevado aos céus, como nos diz a Bíblia, principalmente em Atos 1, mas há referências nos outros evangelhos. Era isto que Jesus Cristo tinha em mente. O significado dessa assunção, dessa elevação de Jesus, nós sabemos. Ele foi entronizado no reino celestial. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus Cristo não estava, na intenção desta passagem, olhando só para a crucificação ou só para a ressurreição, mas estava olhando para o seu estabelecimento como o monarca, que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse propósito, que é, diríamos, o propósito final, o propósito último, o propósito definitivo, inclusive permeia a passagem. Jesus Cristo passava por Samaria. O texto nos diz no versículo 51 que manifestou o firme propósito. É tão característico de Lucas escrever assim. Ou seja, uma intenção determinada, resoluta, resolvida. Os mensageiros foram preparar a pousada para ele em Samaria. Era o caminho mais direto. Era costumeiro os judeus contornarem a Samaria, porque eles tinham toda aquela rixa entre judeus e samaritanos. Mas o caminho mais curto era por Samaria. Era essa a intenção, passar. E o versículo 53 nos diz: mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém.
Meus irmãos, nós sabemos sobre os samaritanos, falarei aqui muito rapidamente, só para estar fresco na sua memória. Segundo Reis 17 diz, os samaritanos surgiram a partir de uma política de repovoamento determinada pelo rei da Assíria. Ele miscigenou alguma classe baixa judaica com gente de todos os outros povos, e consequentemente dessa miscigenação, nasceu também uma religião que era uma corruptela, uma imitação do judaísmo. Lembra-se do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, lá em João capítulo 4? Você pega um pouco da tensão. Vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, mas nós dizemos que é aqui no Monte Gerizim. Havia um templo no Monte Gerizim, havia um altar no Monte Gerizim, havia sacerdotes no Monte Gerizim, era todo um sistema religioso, variando, paralelo, alternativo, que não era real. Jesus estava passando por ali, com o propósito de ir para a cruz, e os samaritanos não sabiam nada. Poucos sabiam sobre quem era Jesus, as suas interações com a Samaria tinham sido poucas. Poucos sabiam, ainda mais quando ele passava por lá, que o seu objetivo era tão elevado. Eles discerniram que ele estava indo para Jerusalém, mas não sabiam que ele tinha entendido de Deus que chegou o tempo da sua assunção. Assunção, o que isso significaria? Morte, ressurreição, crucificação, ressurreição, assunção? Nada, completa, total ignorância, essa é a condição. Mas a resistência, independente da ignorância, estava lá. Se analisarmos a passagem, poderíamos dizer assim, não, era apenas uma resistência baseada em preconceitos. Era apenas uma resistência baseada em cultura, geografia, questões sociais, religião, era só o comum de todo dia. Não era necessariamente espiritual, não era necessariamente algo assim demoníaco. E podemos dizer que não. Mas o ponto é, irmão, a minha afirmação aqui é, desde o Éden, os homens estão em conflito com Deus. Esta situação não é uma mera situação. Não é algo, se fosse, não tinha nem que colocar no texto sagrado, era só mais um incidente, era só mais uma coisa fortuita. A oposição deles, independente da motivação, era uma oposição a Deus. Deus veio até eles, Deus quis estar ali e eles não quiseram, não admitiram. Eu diria que Deus passou despercebido. Eles não sabiam sequer, sabiam que era Deus que estava ali. E ainda assim a determinação deles foi a de se opor à passagem, sim, ao plano de Deus também. E é a mesma coisa, irmão, que acontece inúmeras vezes ao redor do mundo, todos os dias. Veja bem, vamos fazer aqui um paralelo. Os samaritanos não queriam que Jesus passasse por lá por causa da religião deles, e muitas pessoas também não se rendem ao Senhor Jesus Cristo por causa da sua religião, não é verdade? Os samaritanos tinham uma identidade, ou seja, cultura, política, sociedade, valores, princípios, que estava sendo de alguma forma confrontado pela presença de Jesus Cristo. E você acha que alguma coisa mudou no mundo hoje? As pessoas continuam resistentes em seu coração ao Evangelho pelas mesmas razões, pela mesma questão de cultura, de sociedade, de política. E nós estamos vivendo dias em que isso parece que está se esquentando cada vez mais, em que o Evangelho está sendo loteado ou diluído para atender à noção política de alguém. Não muda muito se você pensar bem. E também não muda o fato de que, independente das sondagens dos porquês, o coração estava cimentado, duro, fechado. O que eu queria frisar, irmão, na nossa meditação nessa passagem, é que quem estava ali era o próprio Deus. E eles eram religiosos. Era o próprio Deus despercebido. Era o próprio Deus porta fechada. Nós poderíamos pegar outros exemplos bíblicos disso. Não é só incrédulos que às vezes se equivocam quanto a Deus. Tem uma passagem, permita-me citá-la, Atos 21,
em que o apóstolo Paulo começa a passar em alguns lugares, algumas cidades, algumas igrejas. Se um deles, chamado Ágabo, pegou o cinto de Paulo, se amarrou e disse: isto farão com o dono deste cinto. E as pessoas dizendo a Paulo que não fosse. Aquela passagem não é tão complexa assim. Deus estava dando àqueles crentes uma oportunidade de entender que aquele era o último contato que eles teriam com Paulo. Talvez para que aquilo, a prisão de Paulo, as injustiças, o encarceramento, por fim o martírio, não causasse um abalo tão grande no coração deles, certamente. Talvez também para que eles valorizassem aquele último encontro. Mas a única coisa que eles conseguiam pensar era como eles iriam impedir. Felizmente, Paulo era um homem espiritualmente maduro, é óbvio, um apóstolo. Disse: meus irmãos, vocês vão entristecer o meu coração desse jeito. Vocês não entendem que eu estou pronto a morrer por Deus. Aí a cena termina com a resignação deles, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, conformando-se meio inconformados. Conflito. Conflito porque o propósito de Deus não estava percebido. E os homens estavam, no caso aqui do primeiro texto que estamos de Lucas, os samaritanos se opondo, e as razões por que eles se opunham vinham lá do íntimo do coração, mas era toda a mesma coisa, o coração duro, que se opõe, que entra em choque com Deus. Deixa eu só pensar num ponto, irmão, porque isso não está longe de nós. Esse mesmo coração está nos nossos vizinhos. Se você quer saber sobre o que eu estou pregando esta noite, eu estou pregando sobre falar de Jesus para as pessoas incrédulas. Eu vou chegar lá, me acompanhe. Esse mesmo coração está nos nossos vizinhos, que tem a sua religião tradicional lá e pensam que não precisam se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Esse mesmo coração está nos nossos parentes, que acham que para aceitar Jesus eles vão ter que abandonar coisas que para eles são muito caras, valores, ideias. Eu digo de novo, a questão política, o estilo de vida. Esse mesmo coração está presente em tanta gente com quem a gente convive. Mesmo coração. Jesus querendo entrar e eles resistindo, eles fechando a porta, eles não o recebendo. O que nos leva ao segundo conflito. E esse é muito particular nosso, atenção, porque é o conflito entre os crentes e os incrédulos. É o conflito entre os discípulos e os pecadores. No primeiro conflito, o conflito entre os pecadores e Deus. Mas a resposta dos cristãos é a nossa segunda pauta, é o conflito, porque no versículo 54, Tiago e João fazem um pedido tão modesto, tão singelo. Veja que pedido: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? E para dizer que era muito bíblico o que eles estavam pedindo, eles disseram: como também Elias fez? A reação dos discípulos à rejeição de Jesus Cristo foi a de lançar uma condenação sobre aqueles que o rejeitaram. Calma, caminhe comigo. No nível superficial, eu ainda concordaria, porque a Bíblia sobre isso é clara. Se alguém rejeita o Evangelho, seja maldito. Mas a resposta de Jesus é que me faz pensar o que é que estava acontecendo no coração deles quanto às motivações. Não tem outra vez nos Evangelhos que Jesus dá uma resposta como essa ou esta e diz para alguém: vós não sabeis de que espírito sois. A palavra espírito não necessariamente significa entidade pessoal, imaterial, espiritual. A palavra espírito pode ser entendida como atitude, disposição, inclinação, até mesmo como preconceito, preferência, predileção, favoritismo, parcialidade. Tudo aquilo que inclina ou move alguém a agir de determinada forma. E eu penso que foi dessa forma que Jesus estava falando aqui, sondando o coração deles. Esse pedido, um sinalzinho, o fogo do céu que consuma,
Diante da resposta de Jesus, será que o que eles estavam pedindo por amor a Deus? Será que o que eles estavam pedindo por zelo para com o Senhor Jesus Cristo? Diante da resposta de Jesus, vós não sabeis de que espírito sois? Eu prefiro pensar que na verdade eles estavam apenas mostrando que a rixa não era só dos samaritanos com os judeus, era dos judeus com os samaritanos também. E agora veio a nossa vez, agora veio a nossa chance. Agora, Senhor, Deus está do nosso lado contra essa gente sujesmunda, e agora nós vamos ter o poder espiritual, como Elias. Sabe para quem que Elias pediu fogo do céu? Você se lembra dessa passagem, meu irmão? Ele pediu fogo do céu para os emissários do imperador, do rei da Síria, melhor dizendo, que vinham com a intenção de matá-lo. Nada a ver com o que estava acontecendo aqui, de fato. Eles foram movidos por um espírito. Não estou pensando aqui como sendo um demônio não, viu, meus irmãos? Eles foram movidos por um espírito humano, vingativo, iracundo, preconceituoso, cheio de valores e de juízos, prontos a distribuir fogo do céu sobre a cabeça de todo mundo que eu não gosto. Essa é uma mensagem interessante, irmãos. Esta é uma passagem interessante, porque Jesus Cristo fez algo um pouco depois. Fique com a sua Bíblia em Lucas 9, marcadinha, mas vá comigo a Atos capítulo 8. A mim não apraz ficar recorrendo demais à tradição, porque na tradição cristã antiga a gente encontra coisas ótimas e coisas estranhíssimas. E às vezes a tradição ajuda, mas muitas vezes atrapalha terrivelmente. A tradição, que eu usarei nesta vez, diz que a cidade na qual Jesus estava passando é a mesma a qual se faz referência aqui em Atos 8. Não posso afirmá-lo, posso apenas lhes dizer que isso está citado. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Salte ao versículo 14, por favor, do mesmo capítulo 8 de Atos. Os apóstolos, porém, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Se você conferir os nomes lá de Lucas 9,54, era Tiago e João, é o mesmo João que vem aqui em Atos 8,14. Só queria chamar a sua atenção para um ponto. Nós acabamos de ouvir sobre um trabalho missionário maravilhoso que houve lá no Santo Inácio, sobre pessoas que se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. A nossa reação foi orar, a nossa reação foi dar glória a Deus. Imagine se nossa reação, pastor Reinaldo, tivesse sido assim. Então agora nós vamos escolher 2 irmãos aqui da igreja, que eles vão lá verificar o que está acontecendo. Não foi uma missão cordial, não foi para mandar um abraço fraternal, foi para verificar o que estava acontecendo. Esse é o ponto. A ida dos apóstolos lá não era gratuita e não era cordial, não era fraternal. A ida dos apóstolos lá é porque a notícia que chegou em Jerusalém de que os samaritanos estavam se convertendo causou-lhes um espanto muito desconfortável. Versículo 15 de Atos 8 nos diz que os quais Pedro e João, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Lhes impuseram as mãos, diz o versículo 17, e receberam o Espírito Santo. Havia um propósito do Senhor Jesus Cristo, do começo ao fim, por isso ele punha os olhos na sua assunção. Ele respondeu, vós não sabeis de que espírito sois, mas não foi só isso que ele disse mais, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Os samaritanos
eram merecedores de julgamento. A motivação dos discípulos estava errada, mas que eles eram merecedores de julgamento, não muito mais ou menos do que os próprios discípulos, ou nós. Mas Jesus tinha um propósito ainda maior, que estava se desenvolvendo e que chegaria em Atos 8, na conversão daquelas pessoas e recebendo o Espírito Santo e tornando-se assim obreiros, operários do Senhor Jesus Cristo, fazendo a sua obra. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero voltar ao ponto e dizer que no primeiro nível de conflito, nós temos o conflito entre os pecadores e Deus. Mas o segundo nível de conflito é o conflito entre os discípulos e os pecadores. E nós incorremos, irmãos queridos, amada igreja, nós incorremos em alguns erros. Um erro é o erro de nós nos isolarmos por completo. Queremos distância destes pecadores, não queremos que eles influenciem nossa vida, não queremos que eles cheguem perto de nós, não queremos que eles tenham nenhum contato conosco. Isso aí, meu irmão, olha aqui, é uma onda na história cristã, tem altos e baixos. Uma geração cristã tem esse sentimento de querer romper com o mundo, sair do mundo. Isso foi tão forte em certo momento da história que os cristãos começaram a morar juntos, com lugares de portas fechadas que deram origem aos mosteiros. Alguns ainda existem até hoje, isolados do mundo, separados do mundo. E eu digo, repito, isso é uma onda. Na história cristã tem momentos em que isso fica forte, depois se enfraquece, fica forte, depois se enfraquece. Algumas pessoas têm esse ímpeto. Não quero nenhum contato com o mundo, nenhuma interação com o mundo, que o mundo chegue perto de mim com as suas mãos sujas, com as suas ideias sujas, com as suas palavras sujas, com os seus filmes sujos, com as suas sujidades de todo lado. Isso é um extremo. Quando esse extremo é abraçado sem freios, quem vai pregar para o mundo? Se os crentes se isolarem da cidade, quem vai pregar na cidade? Se os crentes se afastarem todos, quem vai evangelizar e testemunhar e falar de Jesus Cristo e ganhar pessoas para Jesus Cristo? É claro, o convívio entre os crentes é maravilhoso. Nós estamos aqui juntos, nós nos amamos, nós nos conhecemos, confiamos uns nos outros, levamos uns para os outros dentro da nossa casa, pensamos igual, cremos igual, cantamos as mesmas músicas, oramos para o mesmo Deus, falamos o mesmo idioma, temos as mesmas ideias, almejamos as mesmas coisas. É a maior autoafirmação coletiva que existe. Então vamos comprar um terreno enorme lá na Amazônia, e vamos morar todos lá na Amazônia, numa comunidade, só nós, santíssimos, separados do mundo, sem influência, sem internet, sem televisão, sem celular, só nós e as nossas Bíblias. E quem vai ganhar as pessoas para Jesus Cristo? E quem vai levar o Evangelho aos perdidos? Claro, estou falando em extremos, mas você sabe que isso não é tão distante assim, nem tão extremo assim. Mas isso não é o único extremo. O outro extremo, e esse talvez seja mais comum, pelo menos na nossa geração, é o extremo em que nós convivemos com pessoas incrédulas. Por favor, me ouça com atenção. Convivemos com pessoas incrédulas, interagimos com pessoas incrédulas, temos amizade com pessoas que não são crentes e nunca falamos de Jesus. Nunca compartilhamos o Evangelho. Talvez se alguém do convívio de um desses crentes soubesse que é um crente, ficaria espantado. Olha, você é um crente? Não parece, viu? Estou falando em extremos, mas avaliemos no íntimo de nosso coração com quantas pessoas nós conhecemos. Talvez a gente saia juntos para tomar uma água de coco, para conversar sobre a vida, amigos. Mas são pessoas que, se Jesus Cristo vier hoje, não irei para o mesmo lugar que o meu amigo. Ele não irá para o mesmo lugar que eu. Amigos, parentes, cônjuges, o testemunho que ouvimos aqui, para a glória de Deus. Mas não estamos indo juntos para o céu, não. E alguns se refreiam
de falar de Jesus Cristo porque não querem indispor com seus amigos incrédulos. Não, eu não quero que meu amigo pense que eu sou um fanático. Eu não quero. Olha, pastor, eu vou te dizer a verdade, pastor. Se eu fizer isso, o meu amigo ele vai se afastar de Jesus Cristo em vez de vir para Jesus Cristo. E você pretende trazê-lo como? Qual é a grande visão que você tem? Não, irmãos queridos. Se o Senhor nos dá, inclusive amigos deste mundo, parentes que não são crentes, nós devemos amá-los em dobro, no triplo, interceder por eles, pedindo a obra convencedora do Espírito Santo, trazê-los conosco ao Senhor Jesus Cristo. Filhos, talvez. A aplicação disso, meu irmão, é multifacetada. O que eu queria alertar, olhando para esta passagem, são dois perigos extremos, e muitos entre os dois extremos. Talvez haja no coração de qualquer um de nós um sentimento, se não com o mundo, com algumas pessoas do mundo, sabe aqueles ícones, aqueles que falam pelo mundo, aqueles que influenciam a mente das pessoas incrédulas, aqueles cantores, aqueles influencers, aquele pessoal que a gente vê que arrasta as pessoas para mais longe de Jesus Cristo. E não é difícil a gente sentir pelo menos um pouquinho de desgosto desse pessoal no nosso coração. É mais fácil desgostar do que amar. Na verdade, irmão, a inclinação do nosso coração humano é desgostar. Mas o exemplo do Senhor Jesus Cristo é outro. E quando a gente fica carregado desses sentimentos, quando a gente fica carregado de desgosto por uma pessoa incrédula, Jesus Cristo nos diria: vós não sabeis de que espírito sois. Mas quando no outro extremo, a gente fica também envolvido com pessoas incrédulas, sem exercer nenhuma forma de influência para Jesus Cristo, sem ter usado as oportunidades que temos, também Jesus Cristo nos diria: vós não sabeis de que espírito sois. Estou falando isso aqui me lembrando de ter ouvido este relato anos atrás, uma igreja pequena numa cidade do interior, um culto no qual o pastor pregou o evangelho e um homem, um visitante, veio ao Senhor Jesus Cristo, confessou o nome de Jesus como seu Salvador. Esse homem era um comerciante na pequena cidade, ou seja, conhecia todo mundo. Ao final do culto, quando as pessoas vinham cumprimentar, e ele cumprimentava as pessoas que estavam ali, dizia: mas você é dessa igreja? Por que nunca me convidou para vir a essa igreja? Cumprimentava outro que vinha lhe abraçar e dizia: mas você está aqui todos os dias, por que nunca me chamou? Um povo alegre desse, uma música bonita, uma mensagem inspiradora da palavra de Deus, por que você nunca dividiu isso comigo? Se você pensar bem, embora novo convertido, ele deve ter saído distribuindo admoestações para todos. Talvez os discípulos ficariam mais felizes de ver os samaritanos julgados do que salvos. Nós, paralelamente, talvez fiquemos mais felizes de ter fulano e ciclano como amigos. Mas o terceiro nível de conflito é o conflito entre crentes e Deus. Ao virar-se Deus para eles na pessoa bendita do nosso Jesus e dizer-lhes: vós não sabeis de que espírito sois. É um destaque da ignorância, ressalta a ignorância deles quanto às coisas de Deus. E ele dirá em seguida: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eu já disse que a palavra espírito pode significar mais do que somente uma pessoa espiritual e material, e dispor a respeito de atitude. Então Jesus sonda o coração num nível mais profundo que os próprios discípulos conseguiam discernir. Jesus está dizendo para eles: vocês nem sabem, vocês não estão percebendo o que está motivando seu coração a esse sentimento.
Vocês estão obtusos quanto a si mesmos, quanto ao que pende, inclina, impulsiona seu próprio coração. É um negócio meio interessante, você não acha, da gente pensar isso aqui, não? Uma vez eu tive que apagar um incêndio, anos atrás, nem era aqui. Tive que apagar um incêndio por causa de um X que disse para Y o que não devia. De maneira muito impulsiva, por sinal, de maneira muito inadequada. Virei-me para X e disse: conte-me, irmão X, o que foi que aconteceu? Ele disse: eu estava passando por irmã Y e Deus mandou eu falar com ela isso, isso e isso. Eu virei para ele e disse: foi aí que o irmão errou. Não foi Deus que mandou o irmão falar, não. Agora, o erro de X, a gente também comete. A gente associa com Deus nossos sentimentos, nossas ideias, nossos preconceitos, nossas conclusões, nossa avaliação. Eu senti? Foi Deus. Não foi, não. Vós não sabeis de que espírito sois. Como pode um cristão saber de que espírito é, então? Bem, a verdade é que nós precisamos, primeiro de tudo, de estar bem estribado na palavra de Deus. Não basta procurar versículos na concordância na hora que a gente precisa deles, não. Temos que estar bem firmados na palavra de Deus. Segundo, eu acho que isso deve temperar com uma ponderação humilde as nossas conclusões, sem excesso de impulsividade, sem excesso de ira, permitindo a sondagem do coração. Faz sentido para você? Permitindo a sondagem do coração. O que me move? O que me move? A minha reação. Por que a minha reação é como é? Por que a minha reação é tão intensa? Por que a minha reação é como é? Será que eu sei de que espírito sou? Deixa eu lhe dar mais um exemplo bíblico disso, e que você abra comigo em Atos 26. Versículo 9 e 10. Atos 26, versículo 9 e 10. Que diz: bem tinha eu imaginado. Preste atenção nesse testemunho. O apóstolo Paulo está declarando a sua conversão na cidade de Jerusalém para o Sinédrio. Veja com que franqueza ele diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Bem tinha eu imaginado. Ele está falando, no meu coração, no meu sentimento, no meu discernimento, eu tinha por certo, e ele estava tão errado, que o Senhor lhe diria igualmente: vós não sabeis de que espírito sois. Repito, como sabemos de que espírito somos? Precisamos, primeiro de tudo, estar muito firmados na palavra de Deus. É por isso que o cristão vai ler sua Bíblia diariamente. É por isso que o cristão vai procurar ter uma intimidade com a palavra de Deus, não só para que ele possa se vangloriar de conhecimento. Se a pessoa se vangloria de conhecimento bíblico, está lendo o livro errado. Mas para que ele possa verdadeiramente se alimentar, fortalecer seu espírito, seu discernimento daquilo que a palavra de Deus revela. Ele vai sondar o seu coração com ponderação. Ele irá
aquilo que a palavra de Deus é clara, ser claro. Sabe, irmãos, eu fico meio perturbado com o tempo no qual a gente vive. As pessoas pegam um versículo igual esse aqui, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar, e acham que isso quer dizer então que não existe mais parâmetro nenhum. Não existe mais nenhuma referência, está tudo incluso, está tudo certo, o mundo tornou-se agora evidentemente não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Mas sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Está dizendo que a via preferencial de todo servo de Deus é a reconciliação. A via preferencial de todo servo de Deus é a restauração do que cai. A via preferencial do servo de Deus é o retorno do que se afasta. A via preferencial do servo de Deus não é a condenação, mas pelo contrário, movido pelo amor de Deus, a busca pela reconciliação, a busca pela restauração, a busca pelo retorno. Há momentos em que, por causa da palavra de Deus, a gente precisa cortar relacionamentos, evidentemente. Há momentos em que, por causa dos valores da palavra de Deus, inclusive a própria igreja tem que cortar relacionamentos, e a comunhão com alguém que vive em rebelião, em pecado, em ausência pecaminosa, injustificada, sem arrependimento. Mas até nisso, meu irmão, até nisso, o que a igreja do Senhor e cada um individualmente tem que buscar é a reconciliação. O desejo ardente não é pela separação, é pela restauração. Eis o ponto em que a intenção do coração, Deus conhece as nossas melhor do que nós mesmos. Mas talvez, eu fiquei imaginando, quantas vezes o Senhor não olha para mim e diz: Hugo, não sabe de que espírito é. Outras palavras, o que está movendo seu coração? O desejo de todo cristão é que o seu coração esteja afinado com o coração de Deus, não é verdade, irmãos? Por isso que a gente canta: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. O desejo de todo cristão é ser um instrumento da obra de Deus, de reconciliação, de salvação. Concluirei. Duas atitudes contrastantes, então oraremos. Jay Adams, fundador do aconselhamento bíblico moderno, pregou no presídio para um cara que era um criminoso famosíssimo. Não vou entrar em detalhes sobre quem, para não polemizar. E o cara se converteu. A conversão desse homem foi tão verdadeira que alguns anos depois ele foi morto dentro do presídio por um outro prisioneiro, por outro presidiário, melhor dizendo. E todos deram testemunho de como ele foi fiel a Deus até o último dia de vida, inclusive pregando o evangelho para outros encarcerados, para os funcionários do presídio. Converteu-se de verdade. Jay Adams vai para a igreja e diz: tal homem, famoso, o nome dele saiu no jornal, no noticiário, no que fosse, tal homem se converteu. A igreja diz: glória a Deus, ele quer ser membro aqui, misericórdia. Segundo exemplo contrastante, tinha um professor no curso de aconselhamento que eu estava fazendo, um missionário no interior do Amazonas. Ele contou a experiência que viveu na sua própria igreja. Um homem, membro da igreja, arrumou uma namorada fora do casamento. Ou seja, estava em pecado. O pastor foi conversar com aquele homem, ele rejeitou o conselho do pastor. O pastor foi com um outro homem da igreja e ele rejeitou ambos. Ou seja, se você está com Mateus 18 aí na cabeça, etapa 1, check, etapa 2, check, etapa 3, diz a igreja. Havia uma assembleia marcada no domingo e a pauta era falar sobre isso. Mas no sábado à tarde tinha uma reunião dos homens da igreja. Uns 40 homens que se reuniam um sábado à tarde por mês para orar. Uma boa ideia. Gostei dessa ideia. Gostei dessa ideia. Uns 40 homens que se reuniam para orar. Na reunião, o pastor
Allen, o nome dele. Contou o que estava acontecendo, que era de conhecimento de praticamente todos. E um deles disse: pastor, então vamos orar pelo irmão agora? Vamos orar por ele. Eles oraram. E no final, que uns 2 ou 3 irmãos oraram, alguém disse: pastor, vamos suspender a reunião e vamos lá na casa dele? Saíram 40 homens da igreja para a porta da casa do moço que já estava morando com a outra já. Bateram palma na porta, o moço saiu. A história me diz que ele saiu com a cara apavoradíssima. Ele achou que tinha 40 homens indo dar uma taca nele, né? Mas quando ele viu aquele gesto de amor de irmão, aquilo derreteu o coração daquele homem. Ele terminou, ele rompeu o relacionamento pecaminoso, pediu perdão para a esposa, voltou para dentro de casa, restaurou o casamento, restaurou a vida como servo de Deus e continua servindo o Senhor. Irmãos, se uma lição a gente vai tirar dessa passagem, eu acho que tem muita coisa para cada um de nós pensarmos aqui, é de como cada um de nós precisa buscar que o seu coração esteja alinhado com o coração de Deus. Nossas motivações são tão enganosas, irmãos. Vós não sabeis de que espírito sois, eu também não. Mas Deus vai propor graça para que o nosso coração fique afinado com o coração de Deus. E quando o nosso coração está afinado com o coração de Deus, então a gente faz a obra de Deus, em nome de Deus, no poder do Espírito de Deus, para a glória do nome de Deus. Isso tem a ver com ganhar pessoas perdidas, isso tem a ver com ajudar na obra de santificação dos nossos irmãos. E aí nós olharemos para a Escritura Sagrada e saberemos de que Espírito somos, porque será o Espírito Santo. Oremos. Pai, o que nós queremos primeiro é dar graças ao Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, penetra mais do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto, ó Deus, de dividir a alma e o espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Queremos, ó Deus, Te louvar no nome de Jesus, porque a Tua palavra, Deus, dá vida ao nosso coração. A Tua palavra, Deus, se dermos ouvidos, guarda os nossos pés de se desencaminharem. Se dermos ouvido, Deus, a Tua palavra nos guarda de errarmos. A Tua palavra, Senhor, está cheia de conselhos, está cheia de coisas que nós precisamos. Então, o primeiro pedido, Senhor, que eu quero Te fazer, é que o Senhor dê graça a mim e aos Teus servos, meus irmãos, para que nós possamos recorrer às bênçãos que o Senhor nos dá na Bíblia, e isso não só de vez em quando, Deus, mas sempre. Quero pedir também, Senhor, diante da passagem que nós acabamos de ler, que o Senhor nos ajude a cultivar na Tua presença, Deus, o exame sincero do nosso coração e a santificação do nosso coração, Senhor. Porque uma coisa desejamos, ó Deus, desejamos ser movidos pelo Espírito Santo, Ele sim. Então, Senhor, em nome de Jesus, cumpre esta obra do Senhor na nossa vida e dispõe de nós, Deus, porque existem tantas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho e precisam ouvir. Pessoas, Senhor Deus, talvez alguém por quem a gente já até desistiu de orar, mas nos ajuda, Senhor, a restaurar a intercessão por essa pessoa que não é crente. Nos ajuda, Senhor Deus, a continuar testemunhando, convidando para os cultos, tendo conversa sobre assuntos espirituais, para que a gente possa ganhar mais algumas pessoas deste mundo mau e tenebroso para o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos também, ó Deus, no convívio com os irmãos, a amar os irmãos, perdoar, não guardar mágoa,
a sermos, ó Deus, bênção do Senhor na vida dos nossos irmãos, a sermos, Deus, instrumento do Senhor para a santificação uns dos outros. E tudo isso, Deus, para a glória de Jesus, porque Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós, e nós o amamos de todo o nosso coração. E queremos engrandecer o nome dele, e queremos engrandecer o teu nome, ó Deus, nosso Pai. Muito obrigado pelo culto esta noite, pela tua presença conosco. Nós damos graças e oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com os santos servos do Senhor, até ao dia bendito em que Jesus Cristo virá para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, o povo de Deus diz: amém.